A guerra que não acaba. Ucrânia em 2026. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de algo que muita gente jurava que acabaria rápido, mas que já está entrando no 4º ano: a guerra na Ucrânia. Em fevereiro de 2026, completam-se 4 anos desde o início da invasão russa em grande escala. E enquanto nós seguimos com a rotina aqui na América Latina, trabalhando, estudando, vivendo, do outro lado do mundo, milhões de pessoas continuam presas a uma realidade que ninguém imaginava que fosse durar tanto. Este não é um vídeo para tomar partido. É um vídeo para tentar entender o que realmente está acontecendo, indo além daqueles 5 segundos de manchete que passam no jornal e logo somem. Pizda машине. Quando tudo começou, lá em 2022, muitos especialistas militares apostavam que a guerra duraria poucas semanas. Alguns diziam que a Rússia tomaria Kiev em questão de dias. Outros acreditavam que a Ucrânia não teria como resistir e acabaria se rendendo rapidamente. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e agora estamos prestes a completar 4 anos de conflito. O que começou como uma invasão relâmpago acabou se transformando no que os militares chamam de guerra de desgaste. E o que isso significa na prática? Imagine 2 boxeadores no ringue, mas em vez de buscar um nocaute rápido e espetacular, os 2 estão tentando cansar o outro até o limite. Golpe atrás de golpe, round após round, sem grandes avanços, sem vitórias dramáticas. A linha de frente avança muito lentamente, às vezes só alguns quilômetros, enquanto o custo humano só aumenta. E vamos falar a verdade, o preço em vidas humanas é assustador. De acordo com estimativas de serviços de inteligência ocidentais, a Rússia já sofreu mais de 1 milhão de baixas, somando mortos e feridos. Sim, você ouviu certo, mais de 1 milhão. O Ministério da Defesa do Reino Unido estimou em outubro de 2025 que as baixas russas já ultrapassavam 1.000 soldados por dia em determinados períodos. Do lado ucraniano, os números são mais difíceis de confirmar, mas também falamos em centenas de milhares de mortos e feridos. Em 2025, o próprio presidente Volodymyr Zelensky admitiu que ao menos 100.000 soldados ucranianos morreram. Mas por trás de cada número existe uma tragédia. Uma família destruída, um filho que não vai voltar para casa, um pai que ficou inválido, uma mãe que perdeu tudo. Em 2025, a Rússia avançou mais território do que havia avançado em 2023 e 2024 juntos. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os russos capturaram cerca de 5.600 km² de território ucraniano ao longo de 2025. Parece muito? Na prática, isso representa menos de 1% do território total da Ucrânia. Para ter uma noção, é uma área parecida com a de um estado pequeno, e esse avanço custou à Rússia mais de 400.000 baixas só em 2025. Fazendo as contas friamente, para cada quilômetro quadrado conquistado, cerca de 70 soldados russos morreram ou ficaram feridos. É uma matemática brutal. Hoje, a Rússia controla aproximadamente 20% do território ucraniano, mas esse número inclui a Crimeia e partes do Donbass que já estavam sob controle russo desde 2014. Enquanto analistas discutem números e estratégias, a população civil continua pagando o preço todos os dias. Nas cidades ucranianas, especialmente no leste do país, a vida acontece entre sirenas de ataque aéreo e apagões constantes. A Rússia destruiu cerca de 60% da capacidade de produção de gás da Ucrânia antes do inverno de 2025-2026. Em Kiev, a capital, muitas famílias se acostumaram a ficar até 16 horas por dia sem eletricidade. Imagine passar o inverno europeu com temperaturas de -10 ou até -15 graus, sem luz, sem aquecimento, sem energia. Os ataques com drones e mísseis não pararam. Só na última semana de 2025, a Rússia lançou mais de 1.000 drones e 33 mísseis contra cidades ucranianas. E não são apenas alvos militares.
No dia 2 de janeiro de 2026, um míssil balístico atingiu um prédio residencial em Kharkiv. 2 pessoas morreram, entre elas uma criança de apenas 3 anos. Outras 31 ficaram feridas. 3 anos. Uma criança que mal tinha começado a viver. Uma das grandes surpresas dessa guerra foi a resistência ucraniana. Antes de 2022, muitos analistas subestimaram completamente o país. Diziam que o exército era fraco, que faltava moral, que a rendição seria rápida. Mas a Ucrânia resistiu e, mais do que isso, contra-atacou. Recuperou territórios em 2022 e 2023, embora em 2025 tenha assumido uma postura mais defensiva. A Ucrânia também levou a guerra para dentro do território russo, com ataques de drones contra a infraestrutura energética e industrial em regiões como Krasnodar, Tatarstão e Kaluga. O recado foi claro: se a Rússia ataca a infraestrutura civil ucraniana, a Ucrânia fará o mesmo. Do lado russo, o esforço de guerra é gigantesco. Estimativas indicam que mais de 700 mil soldados russos estão atualmente envolvidos no conflito, incluindo tropas da linha de frente, reservas, artilharia, defesa aérea e logística. No campo da artilharia, a Rússia mantém entre 4.000 e 5.000 peças ativas na Ucrânia. Cerca de 1.000 delas são artilharia autopropulsada, rápida, difícil de detectar e extremamente letal. A artilharia continua sendo o rei do campo de batalha terrestre, e a Rússia sabe disso muito bem. Com um fluxo relativamente constante de munições, muitas vindas da Coreia do Norte e do Irã, Moscou consegue manter um bombardeio contínuo que desgasta as posições ucranianas dia após dia. Mas não é só tecnologia antiga. A Rússia se adaptou à guerra moderna usando drones de reconhecimento e ataque para corrigir tiros de artilharia, atingir áreas de retaguarda e atrapalhar a logística ucraniana. E é importante entender, essa guerra não envolve apenas Rússia e Ucrânia. Estados Unidos e União Europeia já enviaram dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar, econômica e humanitária para Kiev. Estamos falando de tanques, sistemas de defesa aérea, munição, treinamento militar. Mas aqui entra a parte delicada. Depois de quase 4 anos, o cansaço é visível. Não significa que o Ocidente abandonou a Ucrânia, mas a urgência já não é a mesma. A Europa enfrenta seus próprios problemas: inflação alta, energia cara, pressão social. E nos Estados Unidos, com Donald Trump de volta à presidência em janeiro de 2025, o cenário mudou. Trump tem pressionado por negociações de paz, mas muitos temem que isso signifique pressionar a Ucrânia a ceder território. Em janeiro de 2026, as conversas de paz são mais sérias do que nunca. No dia 3 de janeiro, assessores de segurança nacional de vários países europeus viajaram a Kiev para discutir um plano de paz de 20 pontos, liderado pelos Estados Unidos. Segundo o próprio Zelensky, esse plano já estaria 90% pronto. A grande pergunta agora é: que tipo de paz será essa? E quem vai pagar o preço por ela? Só esperançoso, né? Em teoria, sim. O plano incluiria garantias de segurança para a Ucrânia, possivelmente até com a presença de tropas americanas, um pacote econômico gigantesco, mais de 680 bilhões de euros para a reconstrução do país, e muito provavelmente um cessar-fogo que congelaria as linhas atuais da frente de batalha. Mas aqui está o grande problema. Vladimir Putin realmente quer a paz? Em dezembro de 2025, justamente quando parecia que as negociações estavam avançando, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a posição russa nas negociações seria revista. No mesmo dia, Putin ordenou que suas forças continuassem a ofensiva para tomar o restante da região de Zaporíjia. E essa é a verdade dura de engolir. 4 anos depois do início da guerra, não existe um fim claro no horizonte. A Rússia não alcançou seus objetivos iniciais, nem sequer chegou perto. Queria tomar Kiev em poucos dias, e quase 4 anos depois, não conseguiu nem controlar totalmente todas as províncias do leste que afirma considerar suas. A Ucrânia resistiu de forma heróica, mas está exausta. A economia foi devastada, a população diminuiu, milhões fugiram como refugiados, e a cada dia que passa, mais jovens ucranianos morrem nas trincheiras. Enquanto isso, o resto do mundo segue em frente. A Europa está cansada de pagar a conta. Os Estados Unidos estão politicamente divididos. Essa guerra deixa lições duras. Primeira lição:
Guerras modernas entre países com grandes exércitos não acabam rápido. Não estamos mais no século XIX. A guerra ficou mais tecnológica, mais complexa e também muito mais mortal. Segunda lição: nacionalismo e orgulho podem custar milhões de vidas. Tanto Putin quanto os ucranianos lutam por ideias de identidade, território e dignidade. Mas, no fim das contas, quem paga o preço são os soldados comuns e os civis inocentes. Terceira lição: a comunidade internacional tem limites. No começo, quase todos estavam unidos apoiando a Ucrânia. Depois de 4 anos, o cansaço e os interesses nacionais começam a falar mais alto. Quarta lição: a guerra moderna não respeita mais a linha entre civil e militar. Ataques à infraestrutura civil, apagões no inverno, mísseis caindo em prédios residenciais. Tudo isso virou parte da estratégia militar moderna. E isso é aterrador. Então, o que pode acontecer em 2026? Existem 3 cenários possíveis. Cenário 1. Acordo de paz. Se as negociações avançarem, pode haver um cessar-fogo nos próximos meses. Provavelmente, a Rússia ficaria com parte do território ucraniano, talvez os cerca de 20% que controla hoje. A Ucrânia receberia garantias de segurança e ajuda massiva para a reconstrução. O mundo tentaria seguir em frente, mas isso deixaria milhões de ucranianos vivendo sob ocupação russa. É justo? Talvez não, mas a alternativa é mais guerra. Cenário 2. Continuação do conflito. Rússia e Ucrânia seguem lutando sem grandes avanços de nenhum dos lados. A linha de frente se move poucos quilômetros para cá e para lá, enquanto milhares continuam morrendo todos os meses. Esse é, talvez, o cenário mais triste e, infelizmente, um dos mais prováveis. Cenário 3. Escalada do conflito. Esse é o pior cenário, mas precisa ser mencionado. Se houver um erro grave de cálculo, a guerra pode se expandir. A Polônia já falou em garantias de segurança que poderiam envolver a OTAN diretamente. Isso seria uma catástrofe. Vou ser sincero com vocês. Não existe resposta fácil. Essa guerra é extremamente complexa. Não há vilões e heróis perfeitos. Existe um país que invadiu outro, isso é fato. Mas também existe uma longa história, interesses geopolíticos e erros de vários lados que nos trouxeram até aqui. O que é absolutamente claro é o sofrimento humano. Milhões perderam tudo. Centenas de milhares morreram ou ficaram feridos para sempre. Famílias inteiras foram destruídas. E enquanto nós assistimos a tudo isso de longe, aqui do Brasil, vale lembrar que a paz nunca deve ser tratada como algo garantido. As guerras não acontecem só nos livros de história, elas estão acontecendo agora. E mesmo estando longe, o mundo está conectado de formas que nem sempre percebemos. O aumento no preço dos alimentos que sentimos aqui tem muito a ver com essa guerra. Rússia e Ucrânia são grandes exportadoras de trigo e fertilizantes. A inflação global, que afetou tantos países, também está ligada à crise energética causada por esse conflito. Este vídeo foi produzido apenas com fins educativos e informativos. Não apoiamos nenhum dos lados desta guerra. Acreditamos na paz, no diálogo e na diplomacia como os melhores caminhos para resolver conflitos. A guerra só traz dor, destruição e morte. Mas também acreditamos na importância de se informar, de entender o que está acontecendo no mundo e de não virar o rosto quando a realidade fica difícil, porque no fim das contas, todos nós dividimos o mesmo planeta. E o que acontece hoje na Ucrânia, de alguma forma, afeta a todos nós. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa situação tão complexa. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E mais importante ainda, compartilhe este vídeo com alguém que queira entender melhor o que está acontecendo na Ucrânia. Porque o primeiro passo para a paz é compreender. E o segundo é não esquecer que por trás de cada notícia, cada número, cada estatística, existem pessoas reais, com famílias, sonhos e esperanças. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e valorizem a paz que temos.